Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como trabalhar com variáveis que são coletadas diretamente do host, onde você vai estar gerenciando. Nós chamamos isso de facts, né? Então ele vai coletar esses dados através de fatos. E imagine a seguinte situação: no vídeo anterior eu te ensinei como trabalhar com variável, mas tem informações que ela não vai existir até o momento que você execute o seu playbook. Por exemplo, digamos que eu queira obter uma informação do host, como por exemplo o tamanho de um volume que existe dentro do host. Essa informação eu não tenho ela de antemão se eu não tiver o acesso à máquina. Como eu vou estar executando um playbook, eu consigo buscar essa informação no host. Por quê? Através de um módulo chamado setup, ele faz a coleta das informações, ou seja, a coleta dos fatos da máquina, né, o que a gente chama de Ansible Facts, né, então é o Getter Facts, né, ele vai coletar esses dados e vai trazer e vai salvar isso dentro de uma variável. Então eu consigo capturar essa informação para poder usar dentro do próprio host. Quando eu trabalho com variável, eu estou declarando ela antes de executar o meu playbook. Então são informações como, por exemplo, de pacote. Eu fui lá e criei uma variável chamada package, coloquei a lista dos pacotes e depois pedi para executar. Mas quando eu tenho que buscar uma informação que está dentro da máquina, eu posso pedir para o Ansible ir lá na máquina, coletar essas informações e então me entregar. Bom, na prática, toda vez que eu executo um playbook, ele faz isso, ele faz uma coleta desses dados para depois executar. Aquele playbook anterior que nós executamos, tá? Eu vou chamar ele aqui de novo só para você ver, ó. Ansible Playbook, vou chamar o playbook, vou pedir para ele executar. Tá? Ele não vai executar nada porque ele já fez a execução. Mas olha essa tarefa que ele chamou aqui, ó. Essa tarefa não fui eu que criei, é do próprio Ansible, né? Então é uma tarefa especial em que ele faz a coleta, né, esse Getter Facts, ele está coletando esses dados com as informações do host. Então eu posso aproveitar essas informações, utilizar como variável para eu poder então escrever ou poder personalizar um arquivo, né? Então eu busco essa informação do host. Um exemplo que nós utilizamos foi quando eu chamei assim, ó, Ansible, vou chamar aqui o grupo Web Server, o módulo Setup. Tá? Então se eu chamar esse módulo Setup, ele vai coletar os dados e vai retornar aqui na tela. Vamos ver aí a saída. Bacana, ó. Ele coletou tudo isso aqui, são informações que estão lá dentro do host. Vou mostrar algumas aqui, vamos lá para o início lá, né? E depois a gente desce aqui mostrando essas informações que eu trago, né? E aí eu posso utilizar como variável. Então veja, ó, Ansible Facts foi os dados que ele coletou. Aqui eu tenho, ó, Ansible All IP Address. Então se eu quiser obter todo o endereço IP dessa máquina, IPv4, basta eu chamar Ansible Facts e chamar essa variável aqui. Então ele vai ler esse conteúdo e vai retornar para mim o quê? O endereço IP do host. Tá? Eu tenho outras aqui que eu posso utilizar, né? Então vamos lá, Ansible Facts, aí vamos pegar, eu quero obter o nome da máquina. Então vamos lá, ó, aqui tem um default IPv4, tá? Vou descendo um pouquinho mais, vamos achar aqui, ó. Cadê? Ó, olha aqui que interessante também, ó. Por exemplo, Ansible Distribution, né? Ou seja, eu vou conseguir descobrir qual a distribuição Linux que eu estou utilizando. Aqui eu estou utilizando o CentOS. Então, se eu chamar essa variável, eu consigo diferenciar. Imagine o seguinte cenário: você vai fazer a instalação de pacote e você tem pacotes que são instalados em HEL 6, no caso aqui CentOS 6, e você tem pacotes que são instalados no CentOS 8. São pacotes às vezes diferentes. Então você pode fazer um teste identificando qual a versão do SO que está instalado. Se for, aí eu coloco uma condição dentro do meu playbook. Vamos fazer condições no vídeo mais à frente. Mas eu posso colocar uma condição indicando o seguinte: a distribuição que eu estou utilizando é um CentOS ou a instalação é um Fedora. Se for um CentOS, é um CentOS 6 ou um CentOS 7. Né? Se for um Fedora, é um Fedora 25, é um Fedora, na verdade está na versão 30, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, acho que está na 36, né? Então é um Fedora 35 ou um Fedora 36. Então eu consigo, né, através desses facts, porque eu vou entrar na máquina e vou obter essa informação. Tá? Ó, o mesmo acontece aqui com o DNS, né? Eu posso chegar ali e verificar qual domínio que está configurado no host. Bom, neste caso não tem um domínio, eu teria que ir lá e configurar. Aqui ele tem um método de pesquisa, mas ele não tem um DNS. Se eu procurar pelo hostname, né? Vamos procurar aqui então, ó. Vou descer um pouco mais, ele vai ter, né, o Ansible Facts, o hostname, né? Vamos ver aqui. Ó, cheguei aqui, ó. Ansible Fact Hostname.
Se eu quero obter o nome da máquina, está aqui, ó, ele me traz o nome da máquina. Tá? Se eu quero obter o nome totalmente qualificado, então eu teria que buscar o FQDN. Neste caso aqui ele não tem um FQDN, ele tem apenas o nome da máquina mesmo. Isso porque não foi configurada a máquina com um domínio. Tá? Se tivesse aqui asclient.exemplo.com como domínio, ele retornaria. Tá? Então é a informação que ele está obtendo do host. Tá? E entre tantas configurações aqui que a gente poderia aproveitar. A lista realmente é bem extensa, você tem todas as configurações de dentro do server. Tá? Então vamos ver alguns exemplos de como que eu posso aplicar esse Ansible Facts, né, no host e poder então buscar obter, né, essa informação para usar no meu script. Tá? Bom, então nós vamos aproveitar aquele arquivo que nós criamos na aula anterior e eu vou fazer um ajuste bem aqui, ó, onde eu vou escrever aqui a página. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, teste de acesso ao... Aí, em vez de colocar aqui um texto, eu vou pedir para ele coletar um Ansible underline facts, né, ou seja, dentro do Ansible Facts, coletar o hostname, tá? Então essa informação aqui ele vai buscar no host, né, e vai trazer e colocar o hostname dele aqui nesse lugar. Então ele vai preencher, só que na verdade isso aqui é uma variável, né? Então eu preciso informar que essa aqui é uma variável, mesmo que ela seja uma variável especial. Ele vai então procurar lá no Ansible Facts o hostname e colocar no lugar desse campo aqui de variável. Beleza? Vamos fazer o teste. É o mesmo script do vídeo anterior, eu apenas mudei aqui colocando o teste de acesso ao, e aí ele vai ler o nome do meu host. No caso lá o host se chama, a variável hostname lá ele colocou como asclient01. Então é isso que ele deve fazer aqui na saída, né? Então vamos executar. Cadê? Ansible Playbook. E aí vou apontar para o Playbook. Vamos ver. A instalação ele deve saltar, ó, ele fez a coleta aqui, ó, get facts, né? Então ele coletou, ó, a instalação não precisou, aqui não precisou, somente criando o index, né, que foi a única alteração que eu realmente fiz no arquivo, né? Os demais já tinha sido feito tudo. Então ele deve ter substituído, tá, o arquivo index colocando o nome do meu host. Vamos fazer aqui o acesso, ó, curl http apontando aqui para o servidor, está lá, ó, teste de acesso ao, aí ele pegou a variável e preencheu como asclient01. Bacana? Então essa é a forma do Ansible Facts. A gente poderia coletar qualquer informação ali, criar de repente um arquivo personalizado, né, para que ele consiga fazer a leitura, tá? Ou ainda criar um aqui, vou criar aqui um arquivo, deixa eu pegar esse playbook, não, vamos criar aqui um arquivo novo, ó. Vou criar um arquivo, vou chamar ele de site YML. Rapidinho aqui, ó. Name. Teste de facts, né? Teste dos fatos. Ele vai executar isso aqui nos hosts. Vamos pegar aqui, então, vamos executar em todos os hosts. Eu não vou fazer escrita nenhuma, né? Vou pedir então para ele executar. E a tarefa que eu quero que ele execute, retornando IP dos hosts. Tá? Bom, a tarefa que eu vou executar aqui, eu vou colocar um debug, porque eu quero só que ele escreva uma mensagem, né, na tela. Eu não quero que realmente ele execute nada na máquina. Só vai coletar e retornar aqui a mensagem, tá? Então a mensagem que eu quero que ele execute, né, então eu vou colocar aqui dentro do debug a opção MSG de mensagem, tá? E aí a mensagem eu vou colocar duas linhas aqui, né? Então, este é o server. Aí vamos colocar aqui a variável Ansible facts hostname com o IP. Aí eu quero que ele também traga a variável Ansible facts default IP address, tá? Então ele vai escrever para mim essa mensagem aqui. Este é o server, colocando o nome da máquina com o IP, e aí ele coloca o IP buscando lá de Ansible Facts, o default IP
IP aqui, no caso é IPv4, né? IPv4.address. Esse é o texto que eu quero que ele escreva. Então, simples assim essa tarefa, né? Vamos executar aqui. Deixa eu só verificar aqui se o playbook está correto, né? Syntax check. Beleza. Segundo ele, está tudo ok. Vamos pedir para executar. Ele vai então, ó, coletar, né, o getFacts. Vamos ver de quem que ele vai coletar o getFacts. Ele deve coletar de 3 máquinas, né? Exatamente, ó, 3 hosts. Vamos ver aqui a lista que ele apresenta. Bacana, ó. ASClient 01, localhost, ASClient 02. Foi isso aqui a coleta que ele fez. E a tarefa, ó, retornando, né, o IP dos hosts, ele foi lá e escreveu a mensagem, ó. Este é o server tal, com o IP tal. Aí aqui, este é o ASClient 01, ele colocou, ó, ASClient 01, esse aqui é o manager, né? Esse é o client, esse é o IP do client, esse aqui é o client 02, ele colocou o IP do client 02. Então ele substituiu as variáveis ali, coletando essa informação da máquina. Então ele acessou a máquina, coletou, quando ele fez o getFact, né? Coletou aqui as informações e eu pedi para ele filtrar, né? Trazendo essas informações aí. Bom, pessoal, então esse é mais um vídeo aí do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Aprendemos a trabalhar com fatos. Vai ter outra opção mais à frente em que eu vou utilizar, vou aplicar nessa opção de coleta de informações do host para que eu consiga criar arquivo personalizado dentro do host, tá bom? Então eu te aguardo e se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento, se inscreve, né? Se surgiu alguma dúvida, né? Você teve algum problema em alguma execução, tanto desse como de vídeos anteriores, esse é o momento de você ir ali nos comentários, né, e colocar lá a sua informação, tá bom? E se o vídeo te ajudou, compartilha com mais alguém. Tenho certeza que ele deve ajudar alguém. Se você conhece alguém que precisa conhecer um pouco mais de Ansible, segue aí nossa playlist, tá bom? No link, na descrição eu coloquei um link, né, para que você possa acompanhar toda a nossa playlist, né, com todos os dados aí sobre Ansible, tá bom? Vamos avançando, né, vídeo após vídeo eu vou melhorando aí os nossos scripts. Bacana, até o próximo então.